As sociedades buscam diferentes maneiras de organizar o trabalho. Uma das mais antigas é a divisão sexual, em que as diversas tarefas produtivas são distribuídas entre homens e mulheres. As culturas interpretam de várias formas a diferença biológica entre os sexos, atribuindo a eles características e papéis. Disso surgem as relações de gênero. Em algumas sociedades, as mulheres cuidavam da casa, dos filhos e da lavoura, enquanto os homens se organizavam em grupos para caçar e pescar. Historicamente, muitos grupos atribuem mais valor aos elementos do universo masculino do que aos do feminino, transformando a diferença de gênero em desigualdade. As relações de gênero tornaram-se patriarcais, reforçando a dominação masculina nos diversos espaços sociais. Com a industrialização e a urbanização, homens e mulheres passaram a se deslocar até as fábricas e a ser remunerados pelo seu trabalho. Mas as relações patriarcais persistiram. Embora ambos trabalhassem fora, apenas a mulher exercia atividades domésticas, o que caracteriza a dupla jornada de trabalho. Além disso, é comum que mulheres recebam salários mais baixos que os dos homens e que algumas atividades produtivas femininas não sejam sequer consideradas trabalho. A partir de meados do século XIX, as mulheres empenharam-se em reivindicar publicamente o direito de igualdade. Ao longo do século XX, o movimento feminista se fortaleceu e diversas conquistas ocorreram, como a do direito ao voto feminino. Em 1951, a Organização Internacional do Trabalho aprovou a Convenção de Igualdade de Remuneração para o trabalho masculino e o trabalho feminino nas mesmas funções. Mas isso não resultou em completa igualdade. Muitas ocupações ainda são discriminadas, como a das trabalhadoras domésticas. O preconceito em relação ao trabalho doméstico remonta ao período colonial, quando ele era realizado nas casas grandes por escravos. No Brasil, apenas em março de 2013, alguns direitos básicos foram garantidos às domésticas, como o pagamento de horas extras e a jornada de trabalho de 8 horas. Essas conquistas permitem que, aos poucos, o preconceito em relação ao trabalho doméstico seja superado. Entre 1976 e 2007, o número de mulheres na população economicamente ativa do país aumentou 3 vezes mais que o de homens, embora elas ainda ocupem cargos com salários mais baixos e participem menos de atividades decisórias nas maiores empresas do país. Esses dados são um dos indícios de que as relações patriarcais no mercado de trabalho permanecem e se tornaram padrões de desigualdade adotados não só em situações cotidianas e individuais, mas também na forma como a sociedade se organiza.